Abram suas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Amém? Nós vamos começar aí numa dobradinha, Lucas, Atos, tá bom? Para a gente entender aquilo que a gente pode chamar de o que há de mais básico na fé cristã, tá bom? Nós vamos ler Lucas 1, do versículo 1 ao 4. Lucas 1, do 1 ao 4, texto que diz assim, ó. Vou aguardar vocês abrirem. Eu vou aguardar, já que a gente hoje não tem a projeção, eu vou pedir para um dos meninos para me trazer, por favor, um copo com água, tá bom? Por gentileza. Tem aí? Opa, Deus abençoe sua vida, tá bom? Essa semana eu vou fazer visitas inesperadas na casa dos nossos irmãos. E aí a gente vai conversar com calma. O que você entendeu da palavra? O que você não entendeu? Fala comigo. Porque o meu propósito, essa é a minha função, é ensinar a palavra de Deus para vocês. Tá bom? E eu preciso me certificar de que vocês estão aprendendo tudo direitinho. Então essa semana aí, do nada você vai receber uma ligação minha. Prepare o café que eu estou chegando com os pães. E vai ser café com Bíblia. Pode ser o que? Um suquinho, né, nesse calor, né? Gente, podemos fazer a leitura? Lucas 1, versículo 1. Todos os meninos com a Bíblia na mão. Amém? Vamos esquecer todas as outras tarefas, porque agora é o momento de aprender do Senhor. Tá bom? Lucas 1, versículo 1 ao 4. Amém? Lucas 1, do 1 ao 4. Esse é o prólogo do Evangelho de Lucas. São as primeiras palavras, são as primeiras informações, tá bom? Que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas 1, do 1 ao 4. O texto diz assim, ó, vou ler, hein? Eu vou ler, amém? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Feche os seus olhos e agradece a Deus pela palavra dele nessa noite. Pai eterno, eis-nos aqui reunidos em torno da tua palavra. E sei que o Senhor já está falando como o Senhor falou agora há pouco através do Neto. Fale mais um pouco conosco através daquilo que o teu servo Lucas escreveu, aquilo que nós encontramos na palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quando foi e qual foi a última vez que você recebeu uma notícia que mudou a sua vida? Que pergunta séria é essa aí? Quando foi a última vez que você ouviu uma notícia que mudou a sua vida? E que notícia foi essa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dormindo. Era mais ou menos 3 da madrugada. De repente, a luz do quarto acende. A Jaqueline me acorda. Era 5 horas da manhã? Então tá bom. Fazendo aqui a correção, então. Não eram 3 da manhã. Eram 5 da manhã. E aí a luz do quarto acende. E Jaqueline me sacode na cama. Jackson, quantas listas você está vendo aqui? Era um teste de gravidez. E eu assim meio ainda tentando abrir, entender o que estava acontecendo, vi ali que apareciam 2 listrinhas no teste de gravidez. Mas uma estava bem fraquinha, é por isso que ela estava com dúvida. Que será que veio? Que notícia era essa? Foi a notícia que mudou a minha vida. Hoje nós vemos o resultado dessa notícia. Está aqui a prova
de que essa notícia era verdadeira. Eu ia ser papai! Confesso uma coisa para vocês, eu não estava pronto para isso, não. Não estava preparado para isso, não. O que me conforta é que toda vez que eu paro para conversar com pessoas que tiveram a experiência de ser pai e mãe, e sempre disseram assim, não, ninguém nunca está pronto. Ninguém nunca está preparado para isso. Mas a verdade é que a minha falta de preparo foi revelada nos primeiros meses depois do nascimento de João. Porque eu vacilei um pouco com a Jaque. Deixei a Jaque com a tarefa, né, de cuidar do bambino, se dedicar intensamente ao bambino. E eu ali trabalho, saía para tocar com banda, estava sempre envolvido na igreja e não pude aproveitar tanto quanto eu poderia e ter o bambino pequenininho no colo, que hoje a gente sabe, eu não tenho como fazer isso. É mais fácil ele me botar no colo dele e me ninar do que o contrário. Essa notícia mudou a minha vida. Eu era uma pessoa antes e depois do nascimento de João. Quando foi a última vez que você recebeu uma notícia que mudou a sua vida? Muitas vezes nós esquecemos que quando nós ouvimos falar da palavra evangelho, nós estamos ouvindo falar de uma notícia, e não somente de uma notícia, de uma boa notícia. Evangelho, evangelion, boa notícia, boa nova. Mas que boa nova é essa? Se você pudesse resumir o que você entende a respeito de evangelho, o que você diria? Quase sempre, quando eu faço essa pergunta, eu cito assim, dá para resumir o que é evangelho em João 3,16. Quem decorou aí? Repete comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho. Existe uma história. Esse versículo que a gente acabou agora aqui de recitar, ele não é uma formulação matemática, tá? Ele também não é um artigo de um estatuto político, tá? Ele não é um tratado filosófico, ele não é o esboço de uma ideologia, ele é uma narrativa, é uma história. Deus tem o Filho unigênito. Esse amor não está contido só na relação entre eles, transborda. E nesse transbordar de amor, não somente todas as coisas passaram a existir, mas esse fruto do amor, a criação que passou a existir, uma vez tendo se perdido na caminhada, continua sendo alvo desse amor, de tal forma que Deus oferece, Deus dá o seu Filho unigênito. Dá para que todo aquele que, crendo em seu Filho, não perecesse. É o que Lucas tem intenção de contar uma história, só que bem detalhada, a respeito do que Cristo veio a fazer. O que significa esse Deus dar o seu Filho? É isso que Lucas está fazendo. E ele faz de uma forma muito especial. Ele escreve duas obras. A primeira é o Evangelho, que é esse que nós estamos iniciando hoje, e a segunda obra é o livro de Atos dos Apóstolos. Todas as duas obras foram escritas por Lucas, e ele escreve para a mesma pessoa. Quando foi a última vez que você resolveu dar uma notícia daquela que muda a vida para um amigo teu? É isso que Lucas está fazendo. Ele está escrevendo para o seu amigo, para falar de Jesus. O que significa Deus dar o seu Filho para a salvação da humanidade? O que significa? Ao longo do Evangelho de Lucas, a gente vai entender isso, o que significa Deus dar Jesus por nós. Quase sempre quando a gente pensa a respeito disso, a gente pensa na morte de Jesus.
Mas, gente, se vocês forem um pouquinho criteriosos, assim, cautelosos, atenciosos, se você der uma folheada rápida na sua Bíblia, só no Evangelho de Lucas você vai perceber o seguinte: o Evangelho de Lucas é isso aqui. É isso aqui, entre aspas. Mas só isso aqui fala da morte e ressurreição dele. Tem um tantão que a gente precisa entender, porque a obra de Cristo não está restrita a apenas o que ele fez quando ele foi preso, torturado, morto e ressuscitou por nós. Porque a vida de Jesus também é evangelho. E é isso que a gente vai entender. E é isso que a gente vai aprender. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, porque muitas pessoas assim, às vezes com dúvidas sinceras, e outras, porque são céticas, elas não creem, elas levantam uma série de questões para tentar trazer descrédito à Bíblia. E o Evangelho de Lucas ele é muito especial. Eu tinha notado o nome de um indivíduo, né? Mas como o telefone está servindo hoje de câmera, eu não tenho como pesquisar rapidinho na minha cola, o nome de um cara que era um cético, ele era estudioso, um arqueólogo, e ele não acreditava na Bíblia e resolveu aprofundar seus estudos arqueológicos para poder desacreditar a Bíblia. E aí ele parte nessa viagem arqueológica. E no trabalho que ele faz, ele começa a ver o tamanho da coerência e dos detalhes do Evangelho de Lucas, ao ponto de que ele não consegue chegar a outra conclusão, de que sim, é verdade tudo que está escrito aqui. E ele, sendo um cético, ele passa a acreditar em Jesus. Ele se converte porque ele ousou perguntar: peraí, será que isso é verdade? E na sua sinceridade, na sua incredulidade, ele partiu nessa empreitada. Eu vou provar se isso aí é verdade ou não. E Lucas ele é muito detalhista. E ele fala aqui no comecinho o quão detalhista ele é. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Presta bastante atenção no que está aqui, ó. No versículo 1, ele já começa dizendo o seguinte, ó: outras pessoas, muitos, já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó: existem outras obras, os outros evangelhos, existem aí, muitos outros. É possível que tenham havido outros relatos evangelísticos além dos 4 que nós temos aqui, tá? Deus, pela sua providência e sua soberania, ele permitiu que somente esses 4 entrassem canonizados na Bíblia, reconhecidos pela igreja como os relatos fiéis de tudo aquilo que Cristo fez. Então ele está dizendo o seguinte: muitos já se dedicaram a essa tarefa aí, eu vou me dedicar também, tá? Eu vou estudar, versículo 2, eu vou buscar e pesquisar conforme nos transmitiram os relatos que foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, ou seja, o Lucas não tirou da cabeça. Quem que é Lucas? Vamos inclusive parar para pensar. O livro de Atos cita, fala bastante a respeito de Lucas, lógico, foi ele que escreveu, tá? Lucas era um médico que, se convertendo a Jesus, agora segue como companheiro de jornada do apóstolo Paulo e começa a fazer aquelas viagens missionárias ali num grande pedaço da Ásia, e há quem diga de repente que ele foi também num pedacinho da Europa para pregar o evangelho com o apóstolo Paulo, tá bom? E Lucas, sendo médico, o médico tem que ser detalhista. O médico tem que estar atento aos detalhes. Eu gosto muito de assistir a série Dr. House. E Jaqueline que o diga. Porque eu estou sempre assistindo um episódio ou outro. Porque eu gosto muito nesse personagem, é uma ficção, tá? Não sei se vocês já assistiram essa série alguma vez. Ele é o Sherlock Holmes da medicina, vamos dizer assim, né? Oi? Pois é. Então o que acontece? O João Pedro está falando que ele é o Sherlock Holmes da medicina e é o pai do Stuart Little, porque é o mesmo ator que faz o pai do Stuart, né? do ratinho lá do filme, muito simpáticozinho, né? Então o que acontece? Eu gosto assim de assistir bastante aquela série por conta dos detalhes.
e como aquela mente é muito inteligente do personagem. Porque, às vezes, numa conversa, ele tem uma tirada que faz lembrar do caso do paciente, e aí ele junta Lé com Cré, algo que somente ele entendia, e ele fala assim, não, eu já sei qual é a doença que ele tem, pode estar dando remédio e tal. Ele é um cara atento aos detalhes. Médico é alguém atento aos detalhes. Então, Lucas é detalhista, e a gente vai ver ao longo do Evangelho o quão detalhista ele é. Tá? Ele faz, inclusive, uma construção genealógica, ele faz uma genealogia diferente de Mateus, e tem um propósito, tem um objetivo isso. Com o tempo vocês vão perceber que tem a genealogia de Jesus no livro de Mateus e tem a genealogia de Jesus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tá bom? Então, ele sendo detalhista, ele vai o seguinte, ele não vai atrás de testemunhas terceiras, ele vai atrás daqueles que viram, porque ele quer saber tintim por tintim. E ele começa a escrever, tá bom? Ele no 3 diz o seguinte, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ou seja, ele tem esse cuidado de colocar tudo na ordem como os fatos realmente aconteceram. E é curioso, dá uma olhadinha no final do versículo 2, que ele diz o seguinte, que essas testemunhas oculares também são chamados servos da palavra. Sabe de quem que ele está falando? Dos apóstolos, que eram servos da palavra. Aqueles que ensinavam a palavra para a igreja. Tá? No livro de Atos a gente vai ver que quando os diáconos na igreja foram instituídos, eles foram instituídos por quê? Existiam muitas demandas dentro da igreja e isso fazia com que os apóstolos se desdobrassem em várias tarefas. Eles tinham que atender, por exemplo, as viúvas que estavam passando necessidade e também ensinar a palavra de Deus. Então, o que eles fazem? Eles vão e separam pessoas para fazer essa tarefa de cuidar, por exemplo, da assistência, tá? A membresia, aqueles que compunham a igreja, tá bom? E eles continuaram servindo através da palavra. Então, o Lucas está falando que ele foi atrás de quem? Dos servos da palavra. Esses servos da palavra são os apóstolos. Tá bom? Beleza? Então, ele faz um relato ordenado, coloca tudo na ordem para o seu amigo Teófilo. E esse nome é muito bonito. Teo, Deus. Filo, irmão ou amigo. Tá? Que nome bonito, né? Teófilo, amigo de Deus. Olha só que coisa bonita, né? Com que intenção? Para que as pessoas tenham certeza das coisas, tá? Que foram ensinadas. Para que o Teófilo tivesse certeza das coisas que foram ensinadas. Porque naquela época, principalmente, as pessoas não tinham a Bíblia para ler. A Ana ganhou um exemplar da Bíblia hoje, né? Mas naquela época não tinha assim, uma Bíblia para chegar e dar de presente. Toma aí uma Bíblia. Toma uma Bíblia de presente. Não tinha. Tá? Então, o que tinha muito era a tradição oral. As pessoas ouviam a palavra. Elas não liam, elas ouviam a palavra. Tá? Então, Lucas escreve para dar força àquilo que elas já ouviam. Para confirmar e consolidar aquilo que elas já ouviam dos apóstolos e das pessoas que eram os discípulos dos apóstolos, porque a igreja não ficava assim, né? Ó, vou ficar aqui. Se você quiser visitar a minha igreja, vem. Não tinha isso. As pessoas saíam. Era um movimento do Espírito. Vamos lá. E aí, onde quer que elas passavam, elas falavam de Jesus. E aí todo mundo ia se convertendo, ia se convertendo, se convertendo. E aí, Lucas resolve escrever, tá? O seu Evangelho. Eu queria que a gente pensasse um pouco nessa questão de se atentar a aprender a ler a Bíblia e ser impactado pela mensagem do Evangelho. Essa semana, eu estava ouvindo um podcast e as pessoas ali, os integrantes do podcast, eles estavam conversando a respeito de cultura pop. Então, eles estavam falando assim a respeito das lições que os filmes, que os livros, que as séries, que as novelas, as lições que isso proporciona às pessoas. Quer que eu diga uma coisa para vocês assim? Na década de 90, tinha umas novelas bem interessantes na TV Globo. Final da década de 80 e meado da década de 90, tinha umas novelas bem interessantes.
Uma novela, por exemplo, que me chamou muita atenção foi aquela novela Renascer. Lembra dessa novela? O personagem principal era interpretado pelo Antônio Fagundes, Zé Inocêncio. Que ele queria botar um diabinho na garrafa. Vai voltar? Vai fazer um remake? Não, eu não assisto um remake. Eu só gosto dos originais, porque eles sempre estão mudando muito a história, eu não gosto, tá? Eu não gosto, eu gosto do original. Me chamava muita atenção, porque essa novela tinha muitas coisas místicas. Entendeu? Ele enfiou uma faca na raiz de um... Como é que era o nome da árvore? O Jequitibá. E aquilo ali era praticamente um pacto que ele fez para que ele tivesse uma vida longa. Não é isso mesmo? E ele também botou um diabinho na garrafa para ele ser bem sucedido nos seus planos. Curiosamente, ele viveu bastante, tá? E foi um cara bem sucedido, né? Ele vivia do cacau. Não é isso mesmo? Tá vendo como é que a memória é boa? Essa novela me marcou. A história era muito interessante. Essas histórias cativam. Olha só, há quantos anos essa novela já passou e eu lembro. E a gente acaba guardando muitas das lições que a gente extrai dali. Nesse podcast que eu vi essa semana, em que o rapaz estava falando, o seguinte, presta bastante atenção que isso aqui é sério. Olhem para mim, meninos que estão no fundo. Eu preciso muito da atenção de vocês. Tá? Inclusive do Luiz, que está mais lá para o fundão. Tá? Isso aqui é sério. Olhem para mim. Tá? Sem perceber, a nossa mente, a nossa forma de pensar está sendo moldada por aquilo que consumimos, por aquilo que nós admiramos, ou por quem nós admiramos, pelas notícias que nós recebemos. A nossa mente, a nossa visão de mundo está sendo formada. Nesse podcast, o rapaz estava dizendo o seguinte, eu não sou de uma família religiosa. Então, todas as lições que eu não aprendi com base na Bíblia. Eu aprendi, por exemplo, assistindo os filmes da Marvel. E quando eu ouvi ele falando isso, deu um estalo na minha mente. Porque não é a primeira vez que eu falo disso aqui com vocês. E eu não tenho nada contra, sabe? Eu, inclusive, sou profundo admirador e consumidor do que a Marvel produz. Tá? Eu estava acompanhando agora há pouco e terminei essa semana uma série chamada Loki, da Marvel. Maravilhosa! Eu assisti o último episódio assim, caramba, que obra-prima. Então, aquela admiração, nosso coração se abre e a gente, querendo ou não, absorve muito daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está assistindo. Presta bastante atenção. O WhatsApp está formando a tua visão de mundo e você nem percebe. O Instagram está mudando a sua visão de mundo e você nem percebe. Aqueles vídeos curtos, shorts do YouTube, e eu acho que do Facebook também tem um nome parecido, né? Tem os vídeos curtos também do Facebook, estão moldando o seu jeito de viver e você não percebe. Eu não estou demonizando essas coisas aqui não, tá, gente? Não estou demonizando. O problema não está na rede social. O problema está naquilo que a gente faz com a rede social. O problema não está nos filmes e nas novelas que a gente assiste. O problema está naquilo que a gente faz com isso. Agora, querendo ou não, muito da forma que a gente constrói os relacionamentos, a forma como a gente planeja a nossa vida, está baseado nisso aí. Até um tempo atrás tinha uma discussão, porque tem toda essa política de autoafirmação do indivíduo, políticas identitárias, afirmação do papel da mulher na sociedade. E essas coisas, elas não são ruins, esses temas eles têm que ser debatidos. A questão é debatido por quê e para quê. Essa é a grande questão. Porque se a gente debate esses temas, por exemplo, no caso da mulher, né? E aqui a gente tem ampla maioria feminina, né? Hoje está até um pouco mais parelho, tá? Mas a verdade é que aqui nós temos uma membresia, com a grande maioria são mulheres.
Tá? Assuntos envolvendo a questão, o papel da mulher na sociedade, eles precisam ser realmente debatidos. Questões como, por exemplo, o machismo tem que ser debatido. Ontem eu estava assistindo uma série com a Jaque a respeito do caso lá Matsunaga, que é a trágica situação daquela mulher que matou seu próprio marido, que era um grande empresário, tá? E esquartejou o corpo, colocou dentro de uma mala e tentou dar sumiço nos restos mortais do marido. Vocês lembram disso? Não tem muito tempo que aconteceu, né? Tem 11 anos que aconteceu essa situação. Eu estava assistindo essa série com a Jaque. E no meio da série, eu achei que fosse uma série de cunho criminal. Vamos aqui relembrar o caso e tal. No meio da série, começou a se discutir que o caso, a investigação do caso e o julgamento dela foi afetado por uma visão machista do mundo. Que a pena e a forma como a pena que ela recebeu e a forma como ela foi tratada é pelo fato de ter sido mulher, de ser mulher. Então, esses assuntos eles realmente precisam ser tratados com calma, com equilíbrio, tá? Porque a gente sonha com uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada. O papel da igreja é ser baluarte de justiça. A igreja tem que ser a primeira a falar desses assuntos. De se opor quanto à questão da violência doméstica. A igreja tem que falar a respeito desses assuntos. A igreja tem que apresentar um padrão de justiça nos relacionamentos para que as mulheres não sejam diminuídas pelo simples fato de serem mulheres. Agora, para quê? Por quê? Quando? Tudo isso também precisa ser pensado. De que forma que esses assuntos vão ser tratados? Porque se nós, por exemplo, formos com uma premissa, tá, de que as injustiças que aconteceram são grandes demais, e são mesmo. Então agora a gente tem que ir para o outro ponto, lá para o extremo. Vocês sabem o que é um pêndulo, né? O pêndulo está aqui. É um objeto que está fixo com uma haste, ele está preso num ponto, e quando ele está no extremo e você solta, ele vai imediatamente para o extremo oposto. Se a gente for abordar esses assuntos de uma forma extremada, a consequência disso é você abraçar o outro extremo. É por isso que o Brasil e o mundo todo estão vivendo essas polarizações a respeito de uma série de questões. A polarização até mesmo dentro da igreja. Na nossa aqui, graças a Deus, a gente está vivendo um momento de muita maturidade. A gente está conseguindo conversar os assuntos, debater os assuntos, aprender com base na palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é onde eu queria chegar depois de ter falado todas essas coisas. A única forma de nós tratarmos todos os assuntos que estão fervendo aí na sociedade, a única forma de nós vivermos, de fato, a imagem e semelhança do Filho de Deus, a única forma de nós estarmos ligados na família de Deus, a ponto de dizermos assim, eu sou o Filho de Deus, é ter a vida moldada pela mensagem do Evangelho. Podemos tranquilamente debater os assuntos, consumir os conteúdos, mas se a gente não tiver o cuidado de procurar ter a vida transformada pelo Evangelho, nós vamos abraçar os extremos. Nós vamos abraçar os extremos. O Evangelho é uma narrativa. O Evangelho é uma história. E essa história quer mostrar para você que você não está sozinho, que os dilemas e os dramas que você vive não são seus. Eles estão inseridos numa história muito maior. Então, a melhor forma de tratar os dilemas que você vive, a melhor forma de enfrentar os desafios que você enfrenta, a melhor forma de você encarar uma segunda-feira tão assustadora, a Ana lembrou bem, essa segunda não vai ser uma segunda tão assustadora assim, porque quarta é feriado. Amém? Enfraqueceu o poder sombrio de uma segunda-feira, né? Mas a única forma de nós enfrentarmos uma segunda-feira sem se deixar abater pela pressão de uma segunda-feira é ter a vida moldada pela consciência de que a nossa história é um pedacinho de uma história muito maior que é a história do Filho de Deus, o Evangelho.
A história de um Deus que ama para salvar. E você está inserido nessa história. A tua vida, com os altos e baixos que ela tem. O seu ser, com todas as dificuldades que você tem dentro de você. Faz parte de uma história muito maior. E o desfecho dessa história é maravilhoso. Essa história já tem até spoiler. O Neto trouxe o spoiler para a gente agora há pouco. Tudo vai terminar bem. Porque a Bíblia diz, tudo vai terminar bem. Quando eu me deixo tratar pela mensagem do Evangelho, nada me abate, nada me oprime, nada me aprisiona, nada me assusta. Porque a minha história é um pedacinho minúsculo de uma história muito maior, que terminará de uma forma gloriosa. Vocês entendem isso? Se isso não é um motivo suficiente para o teu coração transbordar de esperança e de alegria, pede o Espírito Santo para fazer isso agora no teu coração. Lucas escreve para o seu amigo, para dizer o seguinte: Teófilo, a sua história é um pedacinho minúsculo de uma história muito maior. Uma história que fala de um homem, o Filho de Deus. Jesus. Mariana, a tua história está inserida na história de Jesus. Ávila, sua história está inserida na vida, na história do Filho de Deus. Vocês, não tem nada a temer. Portanto, não se deixe influenciar pelas muitas coisas dessa vida e as muitas coisas desse mundo. Mas se você quiser viver realmente, encarando tudo de frente, com confiança de quem sabe que já venceu, deixe a sua vida ser moldada pela grande história, a maior de todas as histórias, o Evangelho, o Santo Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Tudo vai terminar bem.